Estamos aqui para mais um quadro do Investigando Aprovados e hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre toda a parte do tinhoso, mas uma pessoa que não passou pelo SISU, numa universidade pública, e sim numa particular, com uma bolsa de absurdos 100%. A gente vai discutir sobre isso, eu quero falar bastante sobre toda essa parte de federal, de povo que cometeria o que eu chamo de loucura, não, porque se eu ganhasse bolsa 100%, ainda assim eu ia estudar para federal. A gente vai tratar um pouco dessa polêmica aqui hoje. É, Lucas, se apresenta, por favor, para a galera. Oi para todo mundo, meu nome é Lucas Domingues, eu tenho 20 anos. Eu passei na PUC-PR aqui em Curitiba com bolsa de 100% pelo Enem, pelo ProUni, Pelo ProUni. E fez parte da da turma 12 do PQA, a última turma lançada. turma 12 do PQA. Cara, antes de tudo, você não estudava focado no Enem. Não, esse último ano, 2022, que foi o ano que eu estava 100% estudando para o vestibular, o principal foco era a federal, a UFPR. E daí o segundo foco era o Enem. Mas não era o foco principal. Cara, você vê o quanto isso se repete. E eu Sim. não gosto do tinhoso. Eu chamo de tinhoso por uma razão, porque o prova chata, o prova É mesmo. desgraçada, é É, cansativa. Mas, cara, eu tenho que dar o braço a torcer e falar que é uma baita prova de oportunidade. sim, Especialmente para quem estuda para vestibular. Eu não sei se exatamente. você sentiu isso, mas quando tu estuda para um vestibular, as questões do Enem, várias delas, tu sente que elas se tornam fáceis, tranquilas, óbvias, pela tua Sim. preparação? Como que foi essa relação para ti? Então, eu tinha uma base bem boa do Enem por causa dos outros anos, do ano anterior. Então, eu fiz 2 anos, um ano e meio, foi meio trabalho, meio estudo. Então, e daí o meu único foco era o Enem, porque para federal já não tinha tanto tempo. Isso no primeiro ano, depois do ensino médio. Exatamente. Tá. Tu trabalhou e estudou. Sim, No foi uma loucura. que tu trabalhava? Então, eu tive 2 empregos. Eu fui professor de inglês e Tá. daí eu fui eu fui tradutor em uma empresa para um pessoal que vinha de fora. Caraca! É. O, o, Daí, então, eu o fiquei 6 meses de fe- fe- professor. fez curso de inglês, provavelmente é aquela pessoa que entra no CCA Desde, quando tem 6 anos de idade. desde criança. Aham. Então, daí eu tinha te falado, né, que eu errei uma questão de inglês na federal. Esse que é o que eu fiquei mais abismado comigo mesmo, entende? Então, Tá. daí, nesse tempo eu estudava bastante para Enem. Inclusive, eu tinha feito assim, esse último ano eu tive que fazer todas as PPLs, porque as provas antigas do Enem Eu mesmo, já tinha feito eu já todas. tinha feito, acho que até 2015. Daí eu pegava para fazer as 2014 para trás, já era muito diferente. Daí eu não É, fiz, entendeu? eu falo que você é bem mais importante pegar o Enem, por exemplo, até 2014, 2015, Sim, regular, e pegar o PPL, pegar tudo que é outro tipo de aplicação, pega o digital, é mais válido pegar as provas mais recentes de outras aplicações do que as provas mais antigonas com lá. certeza. Tu Eu fez o também acho. digital, tu fez tudo que tinha? Fiz o digital, fiz o normal e daí eu comecei o PPL, né? Eu acho que eu devo ter Tá. feito até 2018 PPL, 2017, por aí. E daí depois disso eu passei para as bancas que mais se aproximavam. Então eu fiz bastante Unesp, eu gostava bastante da prova do Unesp. E o FUVEST e Unicamp eu fiz as mais recentes também. Acho que eu fiz duas de cada. Que, assim, é um pouco diferente, né? Mas Tá. ainda, né? Então Consegue. tu fez prova antiga pra caramba. Eu quero entender um É, pouco melhor isso, porque quando você fala assim, pô, fiz todos os Enems regulares,
fiz digital, fiz algumas versões do PPL, fiz o Nesp, fiz uma prova da FUVEST, uma ou outra. Eu penso prova antiga pra caramba. Então, deixa Eu, eu pegar o primeiro ano que você uhum. estudou focado no Enem. Você não fazia isso ainda. Então, na verdade, no primeiro ano que era junto com o médio, né? Eu fiz o cursinho online. Então, mas como eu não tinha base nenhuma, né? Você vai naquela de vendo aula e tal, E e normalmente quase não não fazia funciona. questão. Não, eu não fui muito bem nesse primeiro ano. Acho que eu fui com 700, talvez, um pouco menos, eu acho, Tá. nesse primeiro ano. E daí eu comecei a você vai começando a seguir pessoas e vendo métodos, né? Vendo o que é melhor. E daí eu comecei a entrar numa parte mais estudo ativo, né? Estudo por questão e tal. E daí eu foquei bastante nisso. Então, como eu já tinha visto no cursinho online a maioria dos conteúdos nesse primeiro ano que eu fiz junto com o ensino médio, daí eu já, pô, o segundo ano já foi um ano que eu peguei bem mais forte nas questões. Tá, então, pera que eu me perdi um pouco agora. Eu coloquei assim, ó, o primeiro ano de cursinho entre aspas, né? Até eu já entendi, tu fez em casa. Foi o que Sim, você trabalhou de tradutor e professor de inglês? esse foi o segundo. Vou abrir um parênteses, Foi o porque que tu foi. passou? Não, não, não. Eu Ah, vou abrir tá. o parênteses aqui, vou abrir o parênteses. Porque o meu último ano de ensino médio foi o ano de pandemia, Sim. certo? Então, o que que aconteceu? Eu comecei já em fevereiro, março, o cursinho online, né? E daí estourou a pandemia. Lá por agosto, eu comecei a trabalhar como professor. E Hum, daí, como a escola estava. Eu Isso fiz foi ensino durante o técnico. teu ensino médio, então. Sim, sim, no último ano. Então, Tá. daí, como eu fazia o ensino médio, que o meu ensino médio foi técnico, e foi online, era bem mais tranquilo. E daí eu trabalhava e estudava um pouco. Né? Nessa época foi bem negligente, assim, meu estudo, confesso. Ah, Daí normal. me formei no final de 2020, né? E daí, já começo de 2021, eu entrei nesse outro emprego de intérprete, de tradutor. E daí eu fiquei lá por 4 meses. O que tu traduzia, cara? Eu fiquei curioso. Então, na verdade, era assim, eu trabalhei, não sei se você conhece a Klabin. Conheço, claro. Conheço sim. Então, lá onde eu moro em Telêmaco, Telêmaco Borba, que é o interior Tá. do Paraná. Lá a indústria de papel e celulose, enfim, é muito grande, é a maior da América Latina, né? E daí eles estavam com um projeto, ainda estão, né? Que é de expansão. E daí eu fui contratado por uma empresa para acompanhar os engenheiros e os caras que vinham para os projetos que eles estavam fazendo a construção, sabe? Dessa nova unidade. Então, meu trabalho era ficar lá na, na indústria mesmo, na área de construção, acompanhando os caras que vinham, que eles ficavam todo dia, e daí transmitindo as informações para os supervisores, pros Caraca! mecânicos, sabe? Pô, é aqueles negócios de filme, cara. Que massa, pô. Então, assim, Não, agora eu fiquei. Agora eu acho que eu peguei a linha do tempo e eu fiquei mais surpreso ainda, porque você teve o teu ensino médio durante a pandemia, tu trabalhou, tu estudou e tu terminou o terceirão. Aí no teu, digamos, segundo ano, que você estava fora do ensino médio, você trabalhou. isso. Daí, esse tempo aí, eu não estudei. Eu falei, eu vou ficar aqui um tempo, que, assim, como eu já estava nessa área de línguas, eu já sabia que eu queria medicina. Mas como eu estava nessa área de línguas, era uma oportunidade, assim, pô, muito massa. Daí eu falei, não, eu vou fazer isso daqui, porque é muito legal, vou ficar um tempo, e daí depois eu volto a estudar. Então, durante esses 4 meses, eu não estudei. O senhor tomou uma puta decisão assertiva, cara. Eu até vi uma live tua com a Maila, com Tu a já me viu Maila, falando sobre isso, da né? De CPR focar no, Insights. focar no Isso, trabalho. exatamente, vocês falaram isso, aham.
Não, Então, mas não foi uma apenas com experiência ela, muito massa, sabe? mas eu já tinha falado outras vezes nesse sentido, de a pessoa, às vezes surge uma oportunidade de trabalho para ela e é melhor que ela foque ali, pô, dedica, porque fazer os dois ao mesmo tempo não rola muito. Sim, Então, não dá. você canalizar teu energia Assim, no até dá, né? trabalho Mas o desgaste físico, o desgaste mental é um negócio muito alto. e depois tu retoma, já muitas vezes Sim, com uma condição financeira melhor, podendo ter uma estabilidade sim, melhor, porra, podendo pegar e se dedicar totalmente ao estudo. Porque até onde eu entendi foi isso que exatamente. tu fez. Depois, Exatamente. você só estudou ou tu trabalhava e estudava ao Sim. mesmo tempo? Não, depois que eu saí desse trabalho de tradutor, intérprete, daí eu só estudei. Tá. E aí tu estudava o dia inteiro, como é que era? Como que era a rotina? Então, eu não sou uma pessoa muito matutina. Tá, Então, o máximo que eu conseguia acordar, assim, era 8 horas, 8h30. Não tá. conseguia acordar mais cedo que isso. Daí eu começava a estudar umas 9, ia até meio-dia e meia, daí parava para almoçar 1 hora, mais ou menos. E daí eu voltava, ficava até às 6, mais ou menos, 6, 5h30. Aí eu também não contava muito tempo, era o que eu sentia. Mas É, dava e umas 8, 9 horas. não dava isso não, dava menos. Umas 6 horas. 6 horas por dia, mais ou menos. Depois, mais ou menos, das 6, o que que tu fazia, digamos? Daí era o meu momento de atividade física. Eu sou, assim, viciado em atividade física. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Na maioria desse tempo que eu estava estudando, eu ia para academia. Senão, daí eu arranjava. Depois eu comecei a fazer Muay Thai também. Pô, que massa. Daí, alguma coisa que tinha que estar fazendo. Eu gosto muito, e assim, eu não abro mão de fazer. Não abro. É bom, cara. Nem que perca, né, 1, 2 horas de estudo, para mim é importantíssimo isso. Mas tu não chegou naquele momento crítico do vestibulando que ele começa a olhar, tipo, porra, eu vou passar 1 hora na academia. Eu fui passar 1 hora estudando. Ele larga e estuda. Você não chegou nesse momento? Cara, eu nunca tive isso para mim, porque esse é o negócio, para mim é um negócio fundamental eu fazer exercício. É como se eu parasse de comer, eu parasse de tomar banho para Sim, perder tempo de eu, estudo. Para mim não fazia sentido. eu entendo. Eu entendo. Sabe? Tinha mais algum hábito na tua rotina que tipo, tu fazia e pra ti era muito bom? Vou te dar um exemplo. Cara, eu tenho uma parada aqui. Eu me mudei pra Curitiba recentemente e eu vou no Sim. terraço do prédio e eu vou lá tomar sol, cara. Só que o Uhum. duro é que eu tô em Curitiba, né? Não sei se tu sabe, todo aquele Aham. negócio do sol. Toda vez que sai a luz do sol, ela leva em torno de 9 minutos para chegar até a Terra. Aqui em Curitiba leva umas três Aham. semanas, porque tem sol semana sim, semana não. Nesse Exatamente. negócio. Eu tô aqui também agora eu também Tá tô duro, né, vendo. cara? Então, eu tô tipo, Aham. porra, É. quando Então, tem sol, assim, ó, eu vou correndo tomar sol, cara. Tu tinha algum aham. hábito na tua rotina que pra ti talvez era tão sagrado quanto a academia, a arte marcial? O que eu gostava de fazer bastante, assim, eu tava já estudando faz umas 2 horas seguidas, à tarde, que daí não tinha pauta do almoço, eu gostava de sair e passear com o meu cachorro. Bom, Daí eu dava uma volta no quarteirão, assim, dava uns 20 minutos, andava, bem de boa também. Às vezes eu até ia pensando nos conteúdos ou pensando. Isso depois que eu comecei no PQA, né? Que você falava que tem que pensar em tudo vestibular. Às vezes eu pensava, às vezes eu tava pô, andando aqui e daí eu olhava pro meu cachorro e pensava, pô, o cachorro é um mamífero, né? Mamífero. Ele tem um sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, o coração é tetragravitário, né? Todas essas coisas que eu começava a muito pensar. bom, cara, muito bom. O próprio o intervalo que você dá no teu estudo, aquele momento que você está caminhando, é o momento que o teu cérebro está processando o que você estava estudando. Então, Exatamente. tal qual a academia, você tem o esforço lá. Porra, isso aí é uma coisa, eu não sabia que era conhecidão pra caramba. Você que faz academia, não sei se você já viu, aquele lance de que a galera sempre prega um intervalo entre as séries de tipo 30 segundos, 45 segundos. E tem vindo uma galera Aham.
falando que é importante que o intervalo seja maior do que isso, sim, tipo, coisa de um sim. minuto e meio, para que. É, na verdade, o que, assim, óbvio, eu não sou, eu não sou profissional, né? Não, Mas o eu que também eu não sou. já vi muito falarem é que, na verdade, você não tem que contar tempo, né? Você tem que descansar e quando você sentir que o teu músculo recuperou o glicogênio, recuperou a energia para você fazer a outra série, daí você vai, entendeu? Não tem que É, ficar contando. mas é uma parada dessa, de que o 30, 40 segundos, ele não é suficiente para tu recuperar. Sim. Tu O faz a estoque, série né? e tu faz a série não, tipo, tendo a máxima, o desenvolvimento máximo que tu poderia. Então, os caras Sim, colocando, tipo, um tempo de descanso maior para que tu recupere e exatamente. meta a série com Sim, total eficácia. E o momento que exato. você caminhava, cara, talvez você nem fazia isso com intenção, mas ele Sim, ajudava o teu estudo. é, exatamente. Porra, vamos aproveitar esse que você está em Curitiba. Você está em Curitiba porque você passou em Pô, medicina na PUC exatamente. do Paraná. Mas não apenas. Aham, Tu foi para a segunda fase no vestibular da Federal. E aí, cara, foi. a pergunta polêmica e tudo mais. Chegou aquele momento de olhar e falar assim: será que eu vou para particular? Ou continuo na luta pela pública? Ou foi a reação normal que deve ser do tipo: nunca mais vou Então, ver vestibular na minha vida? E se aham, dane a pública, eu vou para particular. Como foi isso aí? foi assim, como que nem eu tinha te falado, minha esperança no ProUni era muito baixa, né? E o processo inteiro do ProUni ele é bem demorado. Desde a parte que, assim, eu fui pré-classificado, que eu sabia que a minha nota, ela foi apta, né? Explica um pouco melhor disso, por favor, de todo o A parte, processo. como funciona. Então, é assim, basicamente, a primeira parte é como se fosse um SISU. Você tem as faculdades e os cursos, e você joga a tua nota lá. Daí sai a pré-classificação, como se fosse SISU normal. E daí tem o primeiro resultado, que você é pré-classificado ou não, né? E daí, depois dessa pré-classificação, que começa a parte difícil. Que daí você tem que ir atrás da faculdade que você foi pré-classificado para mandar toda a documentação que comprove a renda que precisa ter para bolsa ou de 50% ou de 100%. E daí você manda toda a documentação tua, da tua família, e daí você tem que esperar a aprovação ou não da documentação e se a faculdade vai pedir mais documentos, porque eles podem pedir mais documentos, entendeu? Daí essa é a parte chata do ProUni. E só pode estudante de escola pública. Olha, agora o que eu vi é que tem várias modalidades. Pelo que eu entendo, eu também não fui a fundo sobre isso, porque eu sou escola pública, então para mim eu sabia que ia dar certo. Mas Sim. pelo que eu ouvi assim nesse ano, existem grupos prioritários, e a prioridade é para a escola pública. Daí, se você não fez escola pública, tecnicamente você pode participar, mas você não é o grupo prioritário, entendeu? Sim. É, Mas isso daí eu também não sei, eu não posso falar com total certeza. ó, aproveitando que você falou desse lance da escola pública, cara, o que me chamou a atenção foi que você teria, no vestibular, no caso da federal, você Uhum. teria nota para ampla. A nota para ampla foi 73, né? 72. Tu Dois. meteu, tu meteu 74, tu teria nota Foi, suficiente para ampla. Porra, sim. a gente fugiu. Lance da pública e da PUC. Então, eu tava falando, né, que o processo é muito amplo. Então, a minha esperança estava baixa. Eu já tava falando para todo mundo ali que eu conhecia, falar, putz, eu acho que não vai dar. Eu já tava triste, né? E daí eu pensava, também se passar, será que eu ia e tal? E conforme a semana ia passando, parece que a tua vontade que dê certo aumenta. Então, quando eu coloquei a minha nota, eu só coloquei. Quando eu vi que eu estava pré-classificado, daí a vontade já aumentou. Quando eu mandei a documentação, pensei, putz, tomara que dê certo.
Quando eu tava esperando, falei, nossa, preciso que dê certo. E daí, quando eu passei, daí eu já tava, não tenho dúvida nenhuma agora que eu vou fazer. Então foi um Mas, processo. mas chegou a ter dúvida do tipo, será que eu vou? É que assim, Não, ó, eu acho que em nenhum você momento eu pensei, não, se eu passar, eu não vou fazer. tá Não sensato, tinha esse questionamento. Por, sensato. assim, por causa da PUC também. O meu primeiro vestibular da Federal foi na PUC, que eu fiz. Que é E, bonitona, pô, gigante. nossa, você fica encantado com o negócio. Você fica, caraca, parece aquelas universidades de filme, né? É. Daí eu fiz o vestibular, né? Quando eu tava sendo, eu pensei, putz, esse seria um lugar que eu estudaria. Cara, mas é porque tu não chegou a ver o campus da UP, do Ecoville. Esse eu nem Porra! conheço. É tipo assim, ó, fantástico, cara. Né? Tem alguns, eles falam que o plural de campus é camp, né, do latim e tal. Para você parecer É, chique, você tem que falar que tem alguns camp. É, exato. tem alguns camp absurdamente bonitos no Paraná, cara. O da Sim. própria UEM e da UEL, eu acho que é mais perto da tua região, de Então, eu sou da região Telamago-Borba. dos Campos Gerais, então eu sou da região de Ponta Grossa. Aquela cidade que você foi parar um dia, Tá, lembra? que eu, eu dormi e eu fui bater Aham, lá. O exatamente. brabo daquele homem é que ele vai até Londrina, cara. Então, tipo assim, ó, É, ainda bem que eu acordei em Ponta Grossa. Mas são muito bonitos, cara. E o da sim, UP, aqui de Curitiba, é, porra, é massa não também. tem assim comparação, cara. É muito bonito, é tudo arborizado, assim, é lindo o campus. E a PUC, cara, porra, a gente foi na frente lá com a galera do Pilares, na Sim, época do vestibular. Eu comentei, pô, isso aqui é muito bonito, cara. é, é Eu, bonito, né? foi engraçado que eu coloquei no Insta Aham, sobre que eu ia fazer entrevista contigo, cara. E aí, o povo tem, assim, algumas pessoas, não são todas, tem aquele pensamento assim, porra, a pública vai me dar mais oportunidade. Para medicina é oportunidade em qualquer lugar, cara. A pessoa que, tipo, é, faz medicina não tem que se preocupar com isso. uhum, É tipo, eu coloquei assim, pô, se tu tivesse bolsa de 100%, ou perto de 100%, uma bolsa relevante, você pegaria ou continuaria estudando por uma pública? eu vi. Eu Deu arrisco um negócio dizer de 70-30, né? Eu achei um absurdo, cara. Eu arrisco É, dizer que o povo que votou que continuaria na luta pela pública é porque não chegou na situação de decidir. talvez, Se tu chegasse com o talvez. negócio na tua mão, assim, e falasse, você realmente não quer? Cara, eu duvido que a pessoa ia falar, não quero, eu vou continuar aqui, cara. É loucura. Exatamente. É porque no Porra. fim você tá trocando uma certeza por uma aposta. Não é uma aposta porque é um negócio, né? Não é só sorte, mas tem o quesito sorte também, não Mas dá, tem né? quesito sorte, cara. E eu tenho falado Sim, isso, não tem como negar que às vezes um detalhe no vestibular que não estava no script e que foi de fato por probabilidade de dar, entre aspas, merda, para não falar assim, existe probabilidade da merda, existe probabilidade de, cara, sei lá, acontecer uma série de pontos negativos para ti naquele vestibular em específico que vai te exatamente. desclassificar e a estatística daquilo acontecer é mínima, mas pode acontecer. Sim. Ó, uma coisa que aconteceu no meu vestibular da Federal, que era uma chance mínima, que talvez mudasse uma nota de corte, talvez, eu acho que mudou, inclusive, que foi a prova veio com gabarito em uma questão em inglês. Não sei se você lembra, que Sim, ela veio já com a resposta. veio Então, marcada. uma questão em inglês foi anulada, né? Mas E eu eu não, acho que, pô, deve ter mudado um pontinho aí, deve ter mudado na nota de corte. Mas, cara, eu não falaria nem disso. Eu falaria da tua segunda fase. Por exemplo, teve um outro aluno do Pilares, ele era da turma 3. Uhum, Este cara, eu não vou lembrar ao certo, foi 80 ou foi 81. Mas foi 80 ou 81. É muita coisa de acertos sim. para um corte que veio 72. Ele era para Toledo ainda, que é menor. Sim. Este cara não passou por causa da redação. O teu exemplo, pô, 74
para um corte de 69, cara, é ponto de sobra. Mas às vezes é uma coisa que acontece na segunda que te tira, cara. É. Agora, aproveitando que a gente comentou disso, teve um outro aluno do Pilares. Cara, o Investigando Aprovados vai formando uma teia assim gigante. É. Eu conversei com um cara que também ele era cota de EP e na FUVEST ele passou para a segunda com nota de ampla, Uhum. mas ele não passou na segunda. E ele passou depois pelo Enem. Muito Aham. parecido, cara, com a tua situação. Eu perguntei para ele, o que tu acha que te tirou da segunda, o que você faria diferente? E eu quero estender essa pergunta para ti. Digamos que você seguisse para mais um ano, Sim. tá? A tua aprovação para a segunda fase, porra, na UFPR, ou se tu pegasse até uma prova como a FUVEST, talvez, tu passaria para a segunda, pela nota que tu teve. Mas o que que Sim. tu acha que tu faria diferente, já tendo passado por uma prova discursiva? O que que você mudaria? Ah, putz. Então, o que eu acho que eu pequei nesse ano, nessa segunda fase que eu não passei, foi, pô, eu tava indo bem na redação, mas eu acho que eu faria mais dissertação, Tá. porque eu fiz, mas eu fiz muito mais equilibrado. Então, eu fazia uma dissertação, um resumo, e daí fazia a crônica, que caiu, né? Daí fazia uma charge. E daí, o que eu acho que faltou para mim foi uns pontinhos na dissertação. E isso, com certeza, eu mudaria, porque ela é muito diferente da do Enem, né? E de todas É. as outras faculdades. E Então, é um negócio que você tem que treinar mais, eu acho. para eu entender, na dissertação do Enem, no texto, na redação do Enem, tu era melhor do que na do vestibular? Sim, na do Enem eu tirei 980. E na do. Porra! Eu acho. A redação foi o que me aprovou, com toda certeza, no Enem. E já na da Federal, a redação foi o que tirou minha vaga, que eu fui, se eu não me engano, com 15,5 de 20. Porra! É, E, cara. e eu tava esperando uma nota bem mais alta, tava esperando um 18 na redação, na Medicina, dissertação. medicina é 17, 18 em cada um para tu bater o 50 a mais e não Sim. adianta. Porra, fala dessa redação do Enem. Você passaria para alguém que quer mandar bem na redação do Enem? O que você acha que foi um diferencial para ti ter tirado essa nota? É, bom, eu acho que você tem que ter não um modelo pronto de redação, mas o teu esqueleto. Para mim, o meu esqueleto era sagrado. Cara, a gente vai falar disso aí, velho. Porra, O eu tava esqueleto, conversando para esses dias mim, com uma professora sobre isso. Achei fantástico isso sim. que você colocou. Então, principalmente assim, as preposições que eu usava, interparágrafo. Então, para começar o primeiro parágrafo, eu tinha a preposição certa. Para começar o segundo, eu tinha outra preposição. Eu já, essas coisas para mim era, eu nem pensava. E tá, e como você foi desenvolvendo isso? Na prática? Foi na prática e foi também, assim, o cursinho, eu fiz outro curso, de redação. Então, não fazer a redação como eu acho, mas como as competências pedem, né? Então, uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção era, pô, tem a quantidade de conectivos interparagrafais e intraparagrafais, tem todas as coisas que essa competência pede. Então, era um olhar muito mais pragmático, um olhar muito mais clínico, né, para minha redação do que um olhar que era uma redação. Era mais eu fazer o checklist das coisas e se faz sentido, se tem um checklist, não tem como dar errado. Numa redação do Enem, principalmente. Muito bom. Eu tava conversando com uma professora esses dias que ela deu aula para uma aluna do Pilares que também tirou 980. Uhum. A gente foi nessa linha de que o modelo pronto, ele te leva até 920.
sim, Depois daí, você não tem que ter um modelo, não tem que ter uma estrutura, um esqueleto seu que você sim. desenha. É bem o que você falou, cara. Você desenvolve um próprio esqueleto seu e que você vai aprimorando ele a cada redação. Mas não é um modelo, é diferente. Isso aí é muito. Tanto é que, pô, no dia do Enem mesmo, a redação não saiu como eu planejava. Não deu certo de cara. Eu demorei muito mais tempo do que eu tinha planejado para redação. Porque, pô, eu também, esse é do meu modelo, eu tenho três referências. Eu preciso pôr uma na introdução e uma em cada parágrafo de desenvolvimento. Tá. E daí, uma delas, que era da introdução, eu queria citar o livro lá, Admirável no Mundo Novo. E eu não lembrava do nome de jeito nenhum. Eu só lembrava do nome em inglês. Daí, não lembrava. Eu sabia que não era, o nome em inglês é Brave New World, mas eu sabia que não era Bravo no Mundo Novo. Daí eu pensei, putz, como que eu vou pôr o livro com a tradução errada? E tentava pensar em outra coisa. E nisso eu perdi uns 10 minutos. Daí fui fazendo o resto do texto, né? E daí no fim eu tive que mudar completamente ó, a minha referência lá para conseguir encaixar. Então, pô, se fosse um modelo talvez não desse certo, né? Mas daí se adapta. É. Tu esperava que viesse uma nota tão alta na redação? Não, eu esperava uma nota baixa. Por causa, devido a todos esse, porque não foi uma redação fácil de eu fazer. Tem redações que, pô, o tema colabora, a ideia vem na cabeça, e essa não foi uma redação fácil de eu fazer. Foi difícil de eu achar minha tese, foi difícil de eu elaborar os argumentos, tudo foi difícil. Inclusive, eu acho que no gabarito eu devo ter mudado umas estruturas ali que antes estavam no meu rascunho, porque para mim não tava dando o encaixe que eu queria, sabe? Então eu pensei, putz, eu acho que não foi uma redação, uma redação muito boa, porque geralmente as redações que são boas, você sente que ela é boa, né? Você sente que ela foi desde a redação. Então, pô, quando veio a nota, eu fiquei muito surpreso mesmo. Tá. Tu mencionou da redação da Federal que mudaria. Uhum, Mas como você traçaria um plano? Olha que loucura. Você falou que tirou em torno de 32 de 40 em cada específica. Como você traçaria um plano para aumentar isso aí para 37, cara? Já tendo vivenciado estar lá numa prova de segunda fase. Porque uma das coisas que eu sim, comento sobre prova discursiva, segunda fase em qualquer lugar, cara. Na primeira, dá 3 horas de prova, tem 10 negros levantando a mão falando, posso ir embora? é, No final tem três e um cara só tá fazendo, os outros dois ficam puto com ele ainda, porque não pode sair, né? Os três, toda vez que tu fica no final de prova, não sei se você já ficou, mas os três só podem sair junto, porque tem que assinar a ata. É sempre um só fazendo e os outros dois assim, termina logo esse negócio. Os caras têm que ficar esperando 15 minutos. Na segunda fase, é tipo assim, ó, acabou o tempo, 5 horas de prova. É a fiscal falando, entrega isso aqui, você não, deixa eu terminar, cara, que é. senão acaba. Aquilo é uma desgraça, tu tem que escrever a tarde inteira, tu sai com teu braço doendo. O que você mudaria na discursiva, tendo vivenciado tudo Então, isso? o meu pensamento foi sempre, eu tenho que me preocupar com a discursiva quando eu tiver nota para passar para uma segunda fase, Tá. né? Porque para mim não fazia sentido eu já começar a me preocupar com a discursiva, sendo que eu nem sabia se eu ia passar. Então, pro ano que eu passei para a segunda fase, daí eu comecei a me preocupar, né? Mas como esse ano, se eu continuasse, daí eu ia ter que ideia, pô, agora não é tomara que eu passe, agora é uma obrigação eu passar para a segunda fase. Porque se eu já passei uma vez, como que eu não vou passar de novo, né? Então agora eu com certeza já ia atacar as provas discursivas, não só da federal, porque da federal eu tive um mês e meio, 2 meses, então eu fiz desde 2015, eu acho. Então eu consegui fazer Tá. a grande maioria das provas discursivas da federal, mas de outras bancas, tipo assim, FUVEST, essas que tem discursiva, né?
Eu já ia Sim. pelo menos assim, uma vez por semana e tal, para ter aquele raciocínio. Mas Por- tu Porque é fez uma muito continuada. engraçado que é o que você já falou, né? Eu acho que o conteúdo da segunda fase ele não é mais complexo que o da primeira. Só que você ter aquele estalo de você formular a resposta, ele é mais difícil. Então, que nem a prova de química, eu fui com 32, né? Só que o problema foi que eu errei uma questão quase completa, que foi aquela última questão que era sobre isomeria ótica, que tinha aqueles compostos que um fazia isomeria ótica e outro não. Essa questão, eu simplesmente eu fui até metade do raciocínio, só que eu não consegui concluir o raciocínio para responder a questão. Então, daí eu não tinha nenhuma resposta para nenhuma questão. Daí eu coloquei o que eu, né? Enrolei ali, mas obviamente que não deu certo. Porque faltou, acho que uns 20%. Se eu conseguisse desenvolver mais um pouquinho, eu ia conseguir achar a resposta, sabe? Faltou tempo? Não faltou tempo. Isso que é o pior. Faltou o estalo, faltou eu Tá. conseguir conectar uma coisa com a outra. Faltou, faltou aprofundamento, então. Exato. Mas eu acho que não um aprofundamento de conteúdo, um aprofundamento da forma do conteúdo, sabe? Porque talvez se eu tivesse com uma questão objetiva, eu Você acho que aquela questão eu acertaria. Mas você formular uma resposta, daí você já é não mais consegue. difícil. É. O duro da discursiva é esse. Exatamente. O cara tem que saber escrever e o pior é saber escrever da forma como a banca quer que tu escreva, né? Sim. Agora, na objetiva, eu acredito que o senhor não deva ter muita coisa para mudar. Então, o que que Não. você. A única coisa que foi meu calcanhar de Aquiles da Federal é geografia. Geografia, eu fui com 5 de 9. Então, pô, geografia, com certeza, eu ia ter que dar um jeito. Mas é que geografia é um caso à parte. Mas na prova, como um todo, foi muito bem. Muito Sim. bem. O que você acha que foi um diferencial, ou quais foram os diferenciais, para tu ter tido esse desempenho na prova objetiva? Eu acho que foi mais uma questão de tranquilidade na prova. Porque, assim, é, por causa da pandemia, os outros anos foram prova mais redação. A maioria dos vestibulares é assim, né? Sim. E para mim, eu ficava, pô, uma pilha gigantesca, né? Porque escrever uma redação, passar limpo redação, mais fazer uma prova, é muita coisa. Só que daí, na prova federal, daí nesse ano voltou ao normal, era só prova. Daí, pô, só a prova é só uma coisa que eu tenho que fazer. Então, isso já me deu uma, assim, uma tranquilidade muito maior de fazer a prova. Então, isso já ajudou bastante. Outra coisa é que eu, pô, as provas da federal eu já tinha feito a grande maioria também, né? A- Acho que 2 meses antes da federal eu fazia uma toda semana. Então, o modelo de prova da federal eu já estava muito, muito familiarizado com ela. Outro ponto que dá bastante segurança para fazer a prova, né? Mas ao longo do teu ano, desse ano então, tu não fazia, tu pegou para fazer 2 meses antes. Tu fazia a prova do Enem, o que que tu Fazia fazia? mais esporadicamente. Eu fazia mais esporadicamente porque daí daí é aquele negócio de ganhar repertório, né? Que você sempre fala, eu fazia de bancas diferentes, daí as Ah, provas, a mas maioria. ao longo do teu ano, tipo, quantas provas mais ou menos tu fazia por semana? Como que era esse estudo ao longo do ano? Geralmente eu fazia ou uma, duas, uma no começo e uma no fim de semana. Quais bancas tu mais fez? Quais tu mais gostou? Que nem eu falei, eu gosto bastante da Unesp, acho uma prova muito legal.
É, eu fazia até Enem para estudar, eu acho bem bom para estudar, daí FUVEST, Unicamp. É, como eu sou do Paraná, eu fazia o EPG também, que é bem diferente, inclusive, principalmente essa, e a UFPR daí, que eu fazia, então eu ia intercalando entre essas. E daí quando chegou mais perto, daí eu comecei a fazer só federal toda semana. Tá, para eu entender um pouco melhor. Como que você organizava? Tu fazia elas como simulado? Você corrigia nos outros dias? Como que era esse estudo? Então, segunda-feira eu fazia a prova. Tá, Se era Enem, simulando. fazia Como simulado. como simulado. A Tá. única coisa que eu nunca fiz é que você, você vai reclamar, eu nunca imprimi uma prova. Não conseguia imprimir prova. Como Assim, é que tu conseguia, fazia? mas não, eu fazia pelo computador, PDF mesmo, e como se fosse a prova. Mas Tá. não, nunca imprimi. Então, eu ficava Essa no parte, PDF, essa parte a gente finge que não aconteceu. Vai lá. Eu tenho um fazendo negócio PDF. importante para falar sobre isso aí. Ah, Tu passou, ó, presta atenção na palavra. Tu aham, passou apesar disso e não por causa apesar. disso. É, Pra deixar claro. exatamente, Não vai ter gente que vai exatamente. escutar isso e vai falar assim, ah, então, pô, Ele vou passou. fazer no Aham, computador. Não, calma lá. Tu passou é, apesar disso, não por causa apesar, disso. rapidinho. É. Daí eu fazia essa prova por exemplo, Enem, eu, a semana inteira era uma prova do Enem, né? Eu fazia, segunda-feira ia fazer a prova do dia um e daí terça e quarta eu passava corrigindo. Terça eu ia passar provavelmente por todas as questões. E daí eu focava nas que eu ficava com dúvida. O que eu sempre fiz nas provas, que eu sempre gostei bastante, é já na prova fazer as marcações. Então, se eu tinha dúvida na questão, antes de eu olhar o gabarito, a minha marcação era um ponto de interrogação. Se eu tinha um ponto de interrogação do lado do número da questão, é porque eu fiquei com dúvida na questão inteira. Se eu coloco o ponto de interrogação do lado da alternativa, é porque eu fiquei em dúvida das alternativas que eu marquei, Tu fazia um TVA rudimentar. Mas tem um ponto basicamente. importante, mas tem um ponto importante nisso aí que você comentou, cara. Você fazia e já no dia seguinte tu começava a fazer o TVA rudimentar da prova. É, Quando a pessoa deixa, ela não faz, porque quando você começa a, a fazer prova antiga, a usar as provas antigas, não é legal, é bom pra caramba, não é? sim, O povo gosta tanto que eles preferem fazer uma nova do que corrigir a anterior. Aí é é, batata. Se a pessoa falar assim, ó, não, fazer agora e tal, pô, eu corrijo, e ela pega outra para fazer e não corrige a anterior, cara. Ela acha, é, ela pensa, na real, inconscientemente, né? É muito mais fácil você tentar mudar a tua nota, fazer uma nova, pô, tomara que nessa eu aumente, do que corrigir na anterior. Então, sim, muito bom isso que tu comentou, pô, tu pegava no outro dia já. Papum, não procrastinava a correção, não procrastinava fazer o exatamente. TVA. E daí era basicamente um TVA, né? Daí eu classificava meu erro. Pô, eu errei isso daqui porque eu não sabia, errei por bobeira. Sim, É, daí eu anotava o conteúdo, né? E daí nesse meio termo de semana, então quarta, provavelmente quarta e quinta, ou quarta e quinta de manhã, eu daí eu fazia questões relacionadas àquele conteúdo e via a teoria, né? deixa eu te perguntar um negócio, Lucas. Os erros que tu mais tinha no nível em que tu estava e julgando pelo quanto tu acertou, tu tinha mais erros por bobeira? Aquele erro que você fala, putz, não Sim, acredito? sim. É, E, a maioria. e você foi trabalhando para que eles diminuíssem de que forma? O que que tu acha que tu fez que resolveu um pouco isso? Tem alguma coisa que tu... Cara, que no nível que a gente chama de piloto de jatinho, né? É Sim, o que mais tem é erro por bobeira e a ideia da falta de repertório, que seria o erro C. sim, O que que sim. você, ao longo desse ano, trabalhou?
Como que você fez para que esses erros diminuíssem? Importante comentar que eles não acabam. Cometeu na própria Não, prova. Mas sim. algo que tu fez para diminuir. O que eu sempre gostei de fazer na prova mesmo é anular as alternativas. Se você prova que uma alternativa está errada, é impossível de você fazer bobeira, né? Tá. Se você olha, fala, não, essa alternativa está errada por causa disso, disso, disso. Por isso eu posso riscar ela ali na prova. Que isso é uma coisa que para mim ajudou, principalmente das humanas, né? Você consegue fazer isso mais. Então, pô, uma questão de história, de português, você consegue falar, isso tá errado por causa disso. Daí você Tá. risca dela e, pô, isso daí eu sempre gostei de trabalhar com porcentagem para isso. Então, eu tinha lá 5 alternativas. É 20% de chance de acertar. Tirei uma, pô, já é 25%. Já é 25. Daí tirei mais uma, já é 33%. Daí então, isso daí já me deixava mais seguro, sabe? Daí, pô, se eu errar por bobeira, a chance de errar por bobeira tá diminuindo, sabe? Muito bom. O que mais que eu fazia? Daí, pô, é umas coisas mais básicas mesmo, é você ir sublinhando as partes do enunciado, a parte, né, o texto motivador, às vezes, principalmente das partes de exatas, que tem número, né, ou ele fala de um conceito, você tentar sublinhar isso, essas coisas mais básicas, mas fora Básica. isso... Básica não, isso é importante pra caramba. Sim, Não, é não. básico porque não é algo fora do comum, né, é Sim. algo, Não, eu né, entendi, mas isso aí é importantíssimo, cara. E no próprio dia, o que tu acredita que tu fez no próprio dia para você ter um desempenho bom? Como foi o teu dia de prova? na federal, você fala? Tanto na federal quanto no vestibular, quanto no Enem, nos dois, assim. O que que você tinha Então, alguma coisa que foi tu fazia para completamente que diferente. você fosse melhor no dia? Hum, não, não necessariamente, mas eu, eu tinha uma mini superstição, Qual que era? eu gostava de ir, tem que ser com roupa confortável, né? Então, eu sempre tentava ir com a mesma calça e com o mesmo tênis. E, além disso, eu sempre tinha os mesmos lanches, sabe? Então, o que para mim isso era superstição. Eu sempre comprava um Mentos, sabe aquele Mentos compridinho de balinha? Sim. Isso daí eu sempre tinha. E daí, para mim, já era um método de contar tempo. Então, eu falava, não, você pode comer um Mentos a cada 15 questões que você fizer, sabe? Que loucura, Daí, cara. para mim, isso já, sei lá se isso contribuía para colocar meu cérebro no modo prova, ou sei lá. Contribui, 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 sim. Então, para mim, Eu falo, comida era a recompensa de ter terminado de fazer tantas questões, ou ter passado gabarito, ou a redação também, pô, fiz um parágrafo, o parágrafo merece uma mordida de chocolate, entendeu? Então, caraca, tinha muito sempre, bom. sempre, sempre. E eu gostava de levar doce. Eu gosto muito de salgado, mas na prova eu levava doce. Que também outra coisa aí, superstição também, né? Mas para mim, o doce, por ser açúcar, já dava aquele pico de glicose, daí eu já me sentia mais acordado um pouco, e daí eu gostava mais de levar. Mas fora isso, era bem, bem atípico, porque às vezes eu tinha que vir para cá, para Curitiba, às vezes eu podia fazer a prova na minha cidade, então mudava bastante, né? O Mendes eu achei interessante, cara. Achei legal. Pô, mas É, para mim era você sagrado. falou, não sei se era superstição ou ajuda, ajuda pra caramba. Eu falo que você tem que ter um parâmetro de tempo um dia. Normalmente eu falo para usar a reguinha do tempo, mas o teu lance do Mendes é muito bom. Sim, Mas o que acontece sim. no dia é que são muitas questões. Tu acaba no começo assim, ó. Depois de umas 30 você vai assim, ó. É, Daqui a pouco você tá aqui, ó, deitado na prosa. Então, quando você tem algo para meio que te reativar e falar, ô, volta, ô, volta. sim. É cada vez que você faz isso, no caso.
eu falo, guia pela régua do tempo para fazer isso. Então, deu uma hora, olha e fala, cara, agita a postura, como você tá? Pô, quantas questões você resolveu? Ah, deu uma hora e eu resolvi 10 questões. Opa, problema. Problema grande. A ideia é que no final você tenha 3 minutos por questão, em uma hora tu resolveu 10, então tu resolveu uma a cada 6, é um problema. No caso, você fazer isso com menos, cara. Sim. Intuitivamente, você fazer com menos. Isso Então, aí. e outra coisa, na prova da Federal, isso foi, já estava te vendo, inclusive, que foi a parte de como passar o gabarito, né? Que, que também eu fui fazendo periodicamente, passar o gabarito, eu fiz 3 passadas na prova da Federal. Isso Muito. acho que ajudou também. 3 passadas. Primeira passada, as questões que eu consegui matar, né? E daí gabarito. Daí segunda passada que são mais difíceis. Daí a terceira ficaram lá 10 questões para fazer. Aí é E tudo daí direto. gabarito a cada passada eu fiz. Bom, bom. Cara, deixa eu te perguntar. Quando você foi entrar no Pilares, teve alguma insegurança do tipo, hum, acho que é meio charlatão. O povo às vezes tem, ou alguma coisa do tipo, acho que é muito coachzão. Teve algum pensamento desse? Ou você, tipo, Sabia não, que trai. era assim, eu não pensava motivacional, mas eu sabia que não era o conteúdo do vestibular. Eu sabia que era um conteúdo sobre estudo. Tá, Então isso eu já tinha em mente. Eu tava com essa ideia de que, pô, você vai assistindo a pessoa, né? E daí você pensa, você começa a, a ouvir o que ela fala, e daí, pô, eu tava concordando com o que você falava, né? Falando, pô, eu concordo com isso, né, mano? Faz sentido. Ou eu já tinha até o pensamento que você já falava. E daí, pô, o que me ajudou a decidir era o que eu vi foi o atendimento. Pô. O atendimento individualizado é um negócio diferente. Não tem, né? É, as paradas do desafio também é legal. Então, daí eu participei daquela semana, sabe? Eu nem lembro o nome da semana que teve, antes do lançamento da Turma a, 12. a semana que a gente fez do evento de lives. Sim. E daí, conforme você vai assistindo, daí você vê, pô, eu acho que vale a pena. E daí eu também tinha aquela mentalidade, putz, que sabe aquele ditado que é conhecimento, não, gastar em conhecimento nunca é desperdiçado? Então eu pensei, pô, na pior das hipóteses, eu vou aprender uma coisa ou duas. E isso daí já vale a pena, Porra! porque, porque assim, eu não quero ter um arrependimento de não ter feito alguma coisa para passar. Eu tenho que falar, putz, eu fiz tudo que eu podia fazer. E daí eu falo, não tem, eu vou assinar. Bravo. Cara, esse é um pensamento avançadíssimo. E falando nisso de eu fiz tudo que podia para passar, cara, como foi quando o senhor passou? Depois de todo esse tempo, esse processo longo do ProUni, quando, tipo, porra, 100% de bolsa na PUC, cara. Isso aí é. Eu Caralho! vou te falar assim, ó, eu já tô tendo aula, né? Eu tive segunda e terça, ontem e hoje. E eu tô lá na aula, eu tô no meio do povo, já tô conversando, vendo histologia, essas coisas, né? Hoje, pô, tive uma aula em laboratório, tava lá com o microscópio, e daí tem aquele meio segundo, você fala, tá acontecendo, mas ainda não cai a ficha, sabe? Porque, putz, é muito rápido. Para mim foi muito rápido, que nem a federal não começou ainda, né? Pelo que eu saiba. Não, vai começar. O povo que passou no primeiro semestre, ele começa em junho, o povo que passou no segundo começa lá em Então, novembro. pô, quem passa aí tem 6 meses para digerir essa informação é uma coisa, né? Eu tive 5 dias para digerir a informação e entrar já na sala de aula. Então, é um negócio assim muito doido mesmo.
E falando do dia que eu passei, eu fiquei em completo choque, porque eu só recebi um e-mail. Se comunica com a faculdade pelo e-mail que eles têm lá, é, o e-mail da PUC e o e-mail do sistema deles. E daí eu recebi um monte de e-mail de documentação, né? E daí você ficava toda hora no e-mail olhando, pô, será que vão pedir mais documento? Vão pedir mais alguma coisa? E daí chegou o e-mail. E daí eu fui, pô, olhar assim para ver o que que eles vão pedir agora. E daí tava lá, parabéns, você foi aprovado. Daí eu parei, olhei, li o texto inteiro, é um textão, falando o que eu precisava fazer, né? E eu li, daí voltei, saí do e-mail, atualizei, pensei, será que vai vir mais alguma coisa? Daí li mais umas duas vezes e não falei nada. E não consegui falar nada. Daí eu fui pra sala, que a minha mãe tava, larguei o celular na mão dela, sem falar nada, uma palavra. E daí ela já começou a chorar. Daí ela leu ali as primeiras palavras, chorou, chorou, chorou. Daí me abraçou, daí foi uma festa. Tu chorou também? Pô, quando eu abracei minha mãe, chorei. Abraço de mãe é um negócio, né? Que daí você não tem como aguentar. Mas depois daí eu fiquei anestesiado, acho que é a palavra, você fica. O que passar em medicina nesse sentido e mostrar ali representou para ti, representou para toda a tua família? Cara, pra mim foi um negócio de alívio, sabe? É muito louco pensar que você fica aliviado de ter passado essa parte da tua vida. E para mim esse foi o principal sentimento, porque assim, eu fiz 2 anos, né, de preparação, né? Porque eu não fiz cursinho. Vou abrir outro parênteses, eu fiz cursinho por um mês, que daí eu tava com, pô, 2 anos direto em casa, estudando sozinho, eu tava muito saturado de ficar em casa. Daí eu conversei com meus pais e daí a gente decidiu, pô, vou fazer um cursinho, vai que, sei lá, agrega alguma coisa. Também, se não agregar, eu continuo estudando do meu jeito e boa. E daí eu fui para Ponta Grossa e daí eu comecei a fazer o cursinho em Ponta Grossa e por um mês, e daí passei. Se mudou ou tu ia Sim. todo dia? E, tipo, tu tava Não, lá. eu me mudei para Ponta Grossa Caraca. em fevereiro e daí agora em março tô me mudando de novo para Curitiba. Porra, tu foi pra um lado, daqui a pouco foi pro outro. Com uma, Como é- uma montanha russa. deixa eu te perguntar, como foi pra tu encontrar apartamento, cara, aqui nessa cidade? Porque isso é um caos. Então, foi difícil. Eu tô fechando ainda com o apartamento. Tô na casa de um amigo do meu pai ainda. Ah, Mas a gente tá fechando e eu queria ir no Prado Velho, né? Que é o bairro que tem a PUC. da PUC. Porque, nossa, eu tô em Pinhais agora. Não sei se vocês sabem o Sim, que é uma cidade vizinha. região E metropolitana. para vir todo dia, eu demoro 1 hora mais ou menos de trânsito. E daí é um negócio assim que não é vida. Se eu ficar todo dia Eu nesse imagino. trânsito. Então daí a gente tá tentando, achou um que dá para ir a pé no PUC. Porra, muito bom. Uhum. E o que tu tem a dizer da PUC já desses quantos dias de aula? 2. Ah, eu achei 2 que, tá, eu dias. achei que eram cinco. 5 dias tá em Curitiba. Tá, desses 2 dias, cara, o que você tem a dizer da PUC, assim? Cara, a estrutura é assim, por fora já é massa, né? Mas daí por dentro também eu fiquei, cara, é muito, muito legal, muito completo mesmo. Os professores até agora eu fiquei surpreso porque você tem uma ideia de professor universitário, né? Que é tudo meio casca grossa e tal, mas até agora todos foram muito receptivos e prestativos, como eu comecei depois, que o ProUni acontece depois do início das aulas regulamentares, né? Eu comecei 3 semanas depois
das pessoas que começaram que passaram pelo vestibular, né? Sim. Então, eu tô teoricamente atrasado. É, mas mesmo assim, eles tão bem pacientes assim comigo e tal, mas e, e por enquanto tá tudo indo bem, fora o conteúdo atrasado. Cara, mas é normal da vida do cursinho já, da vida do estudo vestibular. Mas, cara, tu chegou já a ver ou já ouviu alguém falando a diferença que existe, não é regra, mas que existem professores de particular para universidade pública? Sim, já ouvi. Eu não vou conseguir É, falar se tem mesmo, né? você ainda não tem tempo Mas, para falar sobre isso. mas às vezes existe, né? Na universidade pública é diferente da particular. Cara, Talvez seja. vamos lá. É, nem sei se eu podia estar falando isso aqui, mas assim, eu tenho. Teve um cara que foi, tipo assim, um dos primeiros alunos do Pilares, ele passou, ele cursa, ele tá, porra, indo pra, sei lá, terceiro ano. Caraca, muito tempo, Uhum. cara. De medicina na particular. E, pô, é, tipo, elogio a rodo, assim, os professores. E eu já vi gente, tal, aluno do Pilares me mandando, assim, olha, a gente sonha e tal, mas a gente sabe que quando a gente entra, a Sim, realidade é um pouco diferente. Tem coisas que, óbvio, vão nos deixar muito contentes, muito felizes de estar aqui, mas tem coisas que vão nos chatear, como qualquer lugar, como qualquer coisa na tua vida. E eu já ouvi reclamação assim de professor, cara, de professor da federal. sim, Mas isso tem em qualquer sim, lugar, não adianta. com certeza. E no final das contas é o que foi o próprio comentário lá. A pessoa de medicina ela não tem que se preocupar com algo nesse sentido. É, É, quando surgiu a vontade de tu cursar medicina? Como surgiu? cara, então, é, eu sempre gostei de atividade física, já falei, né? Então, mas eu sempre gostei de ciência muito e de corpo humano. E depois, assim, conforme eu fui crescendo, de cuidar. Então, eu tive já que cuidar da minha mãe, ela fez cirurgia, eu tive que cuidar dela para se recuperar, tive que cuidar da minha avó também um tempo. Então, daí eu descobri esse lado. Só que, assim, eu tenho uma crença que as pessoas não existe, mas não existe tão forte assim o dom. Acho que as pessoas são muito mais, é, é, elas conseguem fazer muitas coisas diferentes e ser boa nessas coisas diferentes, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu gostava dessa área, pô, de cuidar, de conhecer o corpo humano e tal, eu sempre gostei também de uma área mais de mecânica, eu sempre gostei de carro e tal, que o meu pai gostava muito, sabe? Então, quando eu era criança, eu queria ser engenheiro mecânico, queria mexer em carro e tal. E daí depois eu fui desenvolvendo mais esse lado. Então, até o ensino médio, eu ainda tinha essa dúvida. Putz, o que será que eu quero fazer? Duas áreas completamente diferentes, né? E daí, o que que eu fiz para decidir? Eu fiz o Instituto Federal no ensino médio. E daí, o Instituto Federal, ele é técnico, né? Então, eu fiz um técnico em mecânica, porque pela minha lógica, se eu gosto de mecânica, eu vou gostar de fazer engenharia mecânica, né? E se eu não gostar de mecânica, eu vou gostar, vou gostar de fazer a medicina. E daí foi isso. Daí, conforme eu ia passando, eu não desgostei do curso de mecânica, mas eu tive a oportunidade de mesmo sendo um curso técnico em mecânica, eu tive contato bastante com a minha professora de educação física e a gente fez um trabalho junto sobre atividade física e qualidade de vida, e daí já despertou mais essa área. E lá pelo terceiro ano que eu decidi, putz, eu quero fazer medicina. E daí, depois que eu decidi isso, daí já não tinha outra visão. Daí eu decidi por certeza. Bom, cara,
Porra, quanto mais a gente conversa, mais coisa eu penso em te perguntar. Eu falei que era investigando aprovados, não era à toa. Sim. Uma coisa que, pô, você fez técnica em mecânica, cara. Então, exatas pra ti, tu era de um nível legal. Assim, não necessariamente, porque como é técnico, não é uma graduação, eles se dão uma base, mas o principal que eu vi lá foi assim, os processos e tal. Então, na verdade, eu tinha uma base é, em química também, que nem a minha matéria favorita em mecânica era tecnologia dos materiais. Eu tinha duas matérias, mas essa eu gostava bastante, Qual era a que era outra? O básica metrologia. que faz? Metrologia é o estudo da medição. Então, essa parte de física que era unidades de medida, só que é muito mais aprofundado que isso, né? Daí também é, sim, tem vários tipos de medida e é muito louco. Daí você pensa em desvio padrão, sabe? Esse estudo da matemática também Tá. engloba bastante essas coisas, metrologia. O estudo de materiais é mais sobre como que eles se comportam, é, mistura que você consegue fazer para manipular os materiais. Umas paradas assim, é legal também. Isso aí é aquela parte de tu pegar e descobrir, tipo, o coeficiente de, porra, quanto vale o coeficiente de atrito de um material? É tipo, essa parte, tá É, linkado? tem, tem também. O que eu lembro, faz um tempo já, né? Mas o que Sim. eu lembro que a gente estudava bastante era coeficiente elástico, coeficiente plástico de um material que é basicamente você mede a dureza dele, a tenacidade dele, sabe? Tá. Então, você manipula. Por exemplo, você quer fazer uma liga metálica. E quanto mais carbono você coloca, mais influencia na dureza dele. Então, o coeficiente de rompimento, aí já não sei se está certo esse termo, mas com o coeficiente de rompimento dele, o coeficiente que ele vai se contorcer plasticamente vai mudar, porque se colocou carbono dele, então ele vai ficar mais duro e menos tenaz. Ele vai ser menos maleável e só que ao mesmo tempo vai ser mais duro. Então, os negócios assim, sabe? Que massa, cara. Eu acho essa parte toda muito massa, velho. É, Então, e daí só que a parte esse negócio, a gente aprendia mais os conceitos, sabe? Então, a parte de matemática lá e fórmula e física, eu não aprendi tão mais do que uma pessoa normal que fez ensino médio comum. tá. Eu te perguntei isso, cara, porque eu ia perguntar se você tinha algum macete, se você tinha alguma parada assim muito louca que tu aprendeu em exatas que você fala, pô, Cara, não. e aqui- Exatas para mim não era um ponto mediano. Não era bom e assim, matemática não era a minha melhor matéria, mas não era a minha pior matéria. E como não era específica, também não precisava ser a melhor matéria, entendeu? a tua melhor era o É, quê? Biologia? minha melhor eram as humanas, filosofia e sociologia. E o que você. Pois é, loucura agora. O que É você, loucura. o que você tinha de macete ou alguma coisa assim para coisas que você era bom, que você fala, cara, isso aqui eu era bom e eu, porra, poderia dar uma aula sobre esse conteúdo assim. Ali em inglês, né, que foi A inglês você foi minha professor. pô, que eu era muito bom. Então, esse que é engraçado, né? Eu não me sentia muito bom em nada. Tipo assim, que nem você falou, podia dar uma aula disso. Hum, Eu sentia que eu podia dar uma aula ruim em tudo, Tá. sabe? Entendi. Eu conseguia desenrolar em todos os assuntos. Era muito difícil eu ter um assunto que eu não conseguia desenrolar uma explicação ou falar sobre os conceitos. Mas eu não acho que eu ia conseguir falar, pô, anexos embrionários ou embriologia. Vou falar uma aula e vou saber tudo que nem o professor. Eu já não ia ter essa segurança aqui, pô, em quase nenhum assunto. Tá.
Que loucura, cara. Eu sempre fui uma pessoa que eu não sou extremamente bom em nada, mas eu Ah. sou relativamente bom em muitas coisas no vestibular, principalmente se aplica mais, né? Bom, passando do corte é o que importa. Sim, sim. Muito bom. Cara, qual recado final tu deixaria para o povo que ainda está na. Duas perguntas para a gente finalizar. Primeira, qual recado você deixaria para o povo que ainda está na busca por uma vaga em medicina? Cara, Ó, se eu puder te pedir para tentar fugir um pouco do padrão de tipo, ah, não desista. Eu gostaria que a sim, gente sim. quebrasse essa barreira do clichê, por mais que seja importante, mas que recado você deixaria além do não desista? Eu acho que, para mim, o mais importante é ser pragmático. Ser o mais pragmático possível, ter metas tangíveis. Então, a meta principal sempre vai ser passar no vestibular, né? Essa é a meta principal, que é o ponto lá em cima. Mas antes disso, você tem que ter metas tangíveis, tipo, uns pontos que você consegue falar, putz, eu tô evoluindo. Você, para mim, a evolução é mais importante até do que a aprovação, porque a aprovação é a linha de chegada, né? Mas a evolução é como se fosse o lá no raciocínio científico, a evolução é a prova que aquilo que você está fazendo tá funcionando, que você não tá andando em círculo, sabe? Então, para mim, o recado seja pragmático, tenha tenha pontos que você consiga medir o teu progresso, e é isso. Para mim, isso que é o mais importante. Agora, a última, eu perguntei um recado para o povo que ainda está na busca pela medicina. E agora, um recado para o povo que está, por exemplo, numa lista de espera para entrar no Pilares, meio sem ter certeza se entra ou não. O que que você falaria para uma pessoa assim? Eu vou repetir exatamente o que eu falei. É que o gasto no conhecimento não é um gasto, né? Ele é um investimento. Então, é, pô, você, eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. É impossível você não aprender alguma coisa. Porque não é a diferença do coach e do Pilares é que, pô, o coach ele vai ficar falando uma coisa que ele vai ficar rodando lá em círculo e você vai falar, tá, e daí? E o que isso quer dizer, né? E Pilares não. Pô, isso eu achei legal. Pô, a primeira aula do módulo lá, você já vai pro conteúdo e é conteúdo mesmo. É como você tem que estudar, né? O que você tem que fazer. E é impossível você não Bem aprender. pragmático. Exatamente. Você vai direto ao ponto. E se você seguir, é impossível você não aprender alguma coisa. Pô, eu, eu vou levar isso, que nem um negócio que foi muito interessante, que eu fiquei. Como que eu não pensei nisso antes? Foi aquilo lá de você pesquisar, que nem animação em coisa de biologia, ou pesquisar o vídeo de anatomia. Eu pensei, como eu nunca fiz isso na vida? E ajuda muito, né? Então, que nem isso aí é uma coisinha que aprendi. E nunca teria aprendido e ajudou e vai ajudar agora na faculdade, né? Então, para quem está em dúvida, você tem que tratar isso como investimento, que é o processo de aprovação, né? E outra coisa é que você não vai se arrepender de ter feito alguma coisa, agora você vai se arrepender de não ter feito alguma coisa para ser aprovado. Top, top. Cara, parabéns. Parabéns pela sua Obrigado, aprovação. Obrigado por ter feito essa entrevista aqui. Podem eu ter que certeza agradeço. que serviu não apenas de inspiração para muita gente, mas também é o que eu comento sobre
tem pontos no estudo que você, escutando outra pessoa, o que ela fez, às vezes é até algo que a pessoa já sabe que ela precisa fazer, sabe? No fundo, ela tipo assim, eu tinha que estar fazendo, mas quando ela escuta da pessoa que passou, é Sim, tipo assim, ó, eu sou o pai, eu falo faça, ela não faz, mas quando ela vê o amiguinho na escola fazendo, ela, acho que eu vou fazer. é, Então, é, isso muda o próprio estudo da pessoa, além de inspirar, para sim, que ela também chegue no momento de olhar uma lista, de não acreditar, de pegar o celular, é, entregar para a mãe, olhar a lista de aprovados. Eu sempre falo que a mãe chora muito mais do que a gente. Então, cara, é. parabéns e muito sucesso. Eu Obrigado, quero, assim que você estiver aqui em Curitiba, em si, na cidade, eu te mando, fica até mais fácil, a gente envia a é, caixa dos obrigado, aprovados. tranquilo. Beleza então, Madeira. Valeu, Tamo junto, cara. Muito obrigado. Até valeu, mais. obrigadão. Tchau, tchau. Stephanie Tenório, eu sou da turma 3 do Pilares e eu passei em Medicina na UFPR. Meu nome é Milie, eu fui aprovada na Universidade Internacional de Integração Latino-Americana. É uma universidade federal que tem um curso de medicina. Medicina na Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou o Gabriel Schellemann, fui da turma 8 do Pilares e eu passei em Medicina na UFPR. Eu passei agora Faculdade de Medicina na FEVALE. Passei na Federal, agora em Medicina. Passei em Medicina na UP aqui de Curitiba e na FURB de Blumenau. Passei em Medicina na FURB aqui de Blumenau, passei na CAP. Fui aprovada em Medicina na UFG. Aprovado em Medicina do Pilares. Recebi a aprovação da CAF na Unidade. Fui de Medicina na Unisul. Em Medicina na Unichapecó. Eu passei agora em Medicina ali na Estadual de Maringá, a UEM.